Olá, eu sou Andréa Marques, apresentando mais um programa Simples Assim, e hoje com a doutora Maria de Lourdes da Silva Gonçalves, falando sobre direito imobiliário, uma advogada esclarecendo todas as dúvidas sobre compra, venda e também locação. E também Mari Gersely falando sobre benefícios, é uma consultora de benefícios, esclarecendo tudo sobre seguro de vida e também previdência privada. Então não saiam daí, voltamos já. Olá, meu nome é Cleomar da empresa jobincompany.com. Estou lançando o clube de desconto para condomínios, ou seja, as melhores empresas de Guarulhos oferecendo descontos diferenciais. Se você mora em condomínio, entre no nosso site e cadastre, jobincompany.com. Cito um exemplo, Dondoca Cabeleireiros, 10% em maquiagem definitiva. É um bom desconto, R$50, gente. Vamos aproveitar, clube de desconto, jobincompany.com. Olá, estou aqui na Andréa Marques Calçados e separei alguns modelos de bota para vocês. Botas montaria, temos bota country, várias cores e também botas flat, solado de borracha, bem confortável. Inclusive hoje estou usando uma marrom que é muito confortável. Vários modelos e cores para vocês. Separei também sapatilhas. R$ 59,90, com muito strass, brilho, dourado está em alta. E também algumas sapatilhas aqui a R$ 49,90. Não percam, várias cores. E aqui uma novidade, gente, organizador de bolsa. Porque facilita quando trocamos de bolsa. Você não precisa tirar tudo que você tem. Você tira o organizador. Aqui um modelinho para vocês, esse é o organizador grande, mas nós temos o pequeno também, né? O grande ele tem zíper e o pequeno não tem zíper, gente, mas cabe tudo. Você coloca carteira, documento, tem as divisórias para batom, para tudo o que você quiser. E aí na hora de trocar de bolsa é só tirar, colocar dentro da outra e pronto, você já pode sair. Então esperamos vocês aqui na Diogo de Faria 123, Centro de Guarulhos, 2440-5200. Gente, Mimo Petit, vocês não podem perder. Atende de 0 a 12 anos, cada roupa maravilhosa. E uma novidade aqui é a marca Get Baby. É a roupa que cresce com o bebê, porque o tecido é estica-estica. Gente, macacão R$ 59,90. Mas fora os macacões também tem o body, que é estica-estica também. E fora isso, vocês têm que saber que tem a linha prematura, porque é difícil de encontrar. Olha que pequenininho e lindo dos sapinhos.
Visitem Facebook e o blog, é Mimo Petit, gente, Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3506, aqui na Vila Galvão. Nós da Bartz Imóveis Planejados convidamos você para fazer uma visita em nossa loja. Temos maquinários de última geração com profissionais treinados pela própria fábrica para sugerir as melhores opções do mercado. Estamos há 18 anos no mercado, trabalhamos com produtos de primeira linha, 100% MDF, assessorando você e a sua família. Contamos com as melhores equipes de montagem e atendimento, do início ao pós-venda. Venha conhecer a Bartz e fique por dentro do que há de mais novo em beleza e funcionalidade. Nossa mega promoção, 30% de desconto em 12 vezes sem juros, com o primeiro pagamento para agosto. Bartz Prime, Avenida Doutor Timóteo Penteado, 2697, na Vila Rosália, Guarulhos. Telefone 4307-1819. Aguardamos a sua visita. Bartz Prime. Recebendo a doutora Maria de Lourdes da Silva Gonçalves, que é advogada. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Eu sou advogada na empresa Williams Meda Empreendimentos Imobiliários e a convite da minha querida Andréa Marques, no Simples Assim, falarei um pouquinho a respeito da área imobiliária, especificamente da compra e venda de imóveis e locação. Isso mesmo, porque são informações, acho que necessárias para todos nós, porque ou alugamos sempre um imóvel, ou queremos comprar, ou queremos vender, não é? Sem sombra de dúvidas. E precisamos fazer isso com muita segurança, não é, doutora? Com certeza. Então, qual o primeiro passo na hora, por exemplo, de comprar um imóvel? O primeiro passo na hora de comprar um imóvel é claro, ressalvando, o imóvel, às vezes você compra um imóvel para viver nele a vida inteira. Então, há de se ter muita cautela quando da compra realmente. Então, buscar primeiramente um empreendimento ou um escritório que tenha seriedade no trabalho, não é? E assim, independentemente disso, qual é a primeira busca que há que ser feita na questão da compra de um imóvel? É buscar a matrícula do imóvel, para ver se não existe nenhum ônus, né, em relação àquele patrimônio. Então é uma matrícula atualizada. Isso. Que a gente procura no cartório de imóveis. De registro de imóveis local, exatamente. O segundo passo é buscar uma certidão negativa de débito junto à prefeitura, né, para se buscar dívidas existentes ou não em relação ao IPTU. O terceiro passo é buscar as certidões negativas de distribuidor civil, distribuidor criminal e distribuidor trabalhista. Por quê? Para se ter conhecimento se existe alguma ação judicial onde aquele imóvel esteja envolvido, né? Eventualmente uma penhora, né? Um litígio em relação a um esbulho, a uma ação possessória, enfim. E daí, então, uma vez obtendo toda essa documentação,
buscar um escritório para se efetuar realmente um contrato de compra e venda, né? E aí seguem aí os passos como... Mas quando nós compramos através de uma imobiliária, sim, ela faz todo esse trâmite. Isso. Quando você busca comprar um imóvel através de uma imobiliária, normalmente as imobiliárias, especialmente essa que eu trabalho, por exemplo, ela busca, ela já tem lá todo um aparato, né, para buscar todas essas certidões e daí então se concretizar o negócio. Porque é importante você buscar uma imobiliária idônea, né? Sim. E como saber, doutora, se essa imobiliária é idônea, né? Na verdade, assim, a imobiliária, ela demonstra que é idônea na medida em que ela se propõe a prestar esse tipo de serviço. Entendi. Né? Ela primeiramente irá buscar a documentação, a avaliar a regularidade do imóvel, né? Se há algum vício ou não. Daí, então, ela irá concretizar o negócio. Né? Nós temos por praxe lá, primeiramente, houve o interesse na compra de um imóvel, reúne-se as partes, né, interessadas, e daí, então, nós vamos buscar certidão de matrícula, certidão negativa de débito junto à prefeitura, certidões de distribuidor civil, criminal e trabalhista. Certo. Trouxemos isso para o escritório, nós chamamos o cliente, fazemos a demonstração de que de fato não há nenhum ônus em relação àquele imóvel, daí então iremos realizar o contrato. Porque às vezes as pessoas querem economizar, né? Ah, não vou fazer pela imobiliária porque eu tenho um custo. Quer dizer, mas é um trabalho, né, doutora? Tem que ir atrás de tudo isso. Não, além da garantia que o cliente tem de que ele não será futuramente, não terá o seu imóvel aí eventualmente penhorado, não correrá o risco de sofrer uma ação, né, de perder o patrimônio, entendeu? Então isso é muito essencial realmente. Verdade. E muda muito quando o imóvel vai ser financiado, porque quando você tem o capital todo, você tem que fazer esse trâmite. Mas quando você vai financiar o imóvel, é exigido outro tipo de documentação pelo banco financiador? Sim, com certeza, né? Porque aí são as exigências que normalmente nós vemos, né? O comprador, tanto o comprador como o vendedor tem que demonstrar que não há nenhuma ação em nome dele, né? Que ele não sofre nenhuma ação judicial. E o comprador da mesma forma, o comprador tem que fazer demonstração de renda, ele tem que apresentar também as certidões negativas de distribuidor civil, criminal, trabalhista, porque senão ele não obtém financiamento. Entendi. Então, e no caso de venda, né? Para quem vai vender o imóvel, diferencia, ele tem que ter algum cuidado para o comprador, como comprador? Você diz no aspecto de ter o comprador. Não, porque o que acontece para o vendedor? O vendedor, ele não pode, o imóvel tem que estar isento de qualquer ação, né, de penhora, de qualquer dívida. Agora, ele também não pode estar sofrendo nenhuma ação. Porque se ele tiver uma ação, estiver sofrendo uma ação, por exemplo, uma ação de execução, o imóvel dele hoje pode ser um objeto futuramente de penhora naquela ação. Certo. Então, o que acontece? O proprietário também tem que estar com o nome dele limpo. Certo. Porque senão o agente financeiro, ele não libera o financiamento. Entendi. Né? Então, ele tem que ter essa cautela. Em relação ao comprador, não, por quê? O comprador, ele deu um sinal como princípio de pagamento, que isso é praxe no mercado imobiliário. Certo. E ele vai aguardar um financiamento. Esse financiamento, ele somente sairá se todos os documentos forem apresentados, se quem estiver comprando, se o comprador não tiver nenhum problema, então e o dinheiro é automaticamente liberado pelo agente financeiro para o comprador. Entendi. Ele não vai para o comprador e depois entendi. Exatamente. E se ele for pagar à vista também não tem nenhum problema. Não, porque ele constatou que não há nenhuma restrição em relação ao bem que está sendo transacionado.
né? Ele comprou à vista, existe um prazo que nós normalmente damos no contrato, né, para que a escritura seja lavrada, registrada, que é o trâmite depois no cartório. Entendi. Então, é muito mais fácil até você vender do que você comprar o imóvel, né? Não, com certeza. Mas tem que ter cuidado. Todo, para ambas as assim, partes. doutora, que golpes costuma ter em relação à venda de imóveis? Veja, é comum, por exemplo, você ter documentos que sejam eventualmente falsificados, né? Recentemente nós tivemos um caso onde a pessoa adquiriu um imóvel, buscou junto ao registro de imóveis, só que ela comprou através de um compromisso de compra e venda somente. Não buscou uma imobiliária ou um escritório, ela fez o contrato diretamente com o vendedor. Certo. E quando ela resolveu buscar a empresa que fez o loteamento, que figurava na certidão de propriedade, para lavrar a escritura, ela foi surpreendida com uma fraude. Qual foi a fraude? Na verdade, quem vendeu o imóvel para ela apresentou uma procuração onde ele tinha poderes para transacionar aquele imóvel e apresentou também uma matrícula atualizada do imóvel, onde ele, como compromissário comprador, por meio de um instrumento particular, poderia transacionar, porque o contrato dele foi averbado às margens da matrícula do imóvel. Certo. Só que este contrato tinha nós descobrimos que tinha uma assinatura falsa do diretor da empresa que loteou o imóvel. Nossa. Né? Hoje, essa falsificação é objeto de um inquérito policial. Né? Tem um colega que advoga em favor da empresa que fez o loteamento. Certo. E ela nos contratou, inclusive, para que nós ingressássemos aí com uma medida judicial a fim de reaver o que ela deu de sinal e princípio de pagamento. Então, por que da necessidade realmente de você buscar uma empresa idônea, para que essa empresa, então, busque toda a documentação necessária a fazer prova de que o imóvel não tem nenhum ônus, de que não há nenhuma fraude, né? De que o que ela está comprando realmente é um imóvel que não tem nenhuma dívida, que não tem... Entendi. Por isso, realmente, dá necessidade de você buscar uma empresa para intermediar essa negociação. Entendi. Doutora, existe alguma diferença se o imóvel já é usado, se é um imóvel antigo, para um empreendimento novo, por exemplo, um prédio de apartamentos? Você diz em que aspecto? No aspecto da compra, da negociação, da documentação? Desses cuidados com a documentação, porque tudo que a senhora explicou é referente a uma compra, eu entendo, de um imóvel qualquer, né? Mas muitos, em Guarulhos, por exemplo, hoje nós temos muitos prédios que estão saindo, né? Então as pessoas tem lá um estande de vendas, né? E compram um apartamento novo, né? De um prédio que ainda não foi levantado, né? Muda alguma coisa ou é tudo igual? Não. A cautela deve ser a mesma. Certo. E qual é o princípio para que você busque saber se aquele empreendimento realmente ele é legal? Ele é regular. Primeiramente, é buscar saber quem são os empreendedores, quem é a construtora, quem é a imobiliária. E aí, então, você não vai buscar referências sobre o imóvel. Você vai buscar, sim, referências sobre a regularidade das empresas que estão vendendo aquele imóvel. Entendi. Então, o primeiro passo é buscar também certidão negativa junto à prefeitura dessa empresa, buscar junto aos distribuidores cível, né, da Justiça Distribuidor Civil, se a empresa tem alguma ação, algum pedido de falência, de concordata. E aí, na medida em que você descobrir que a empresa tem, não compre esse imóvel. Não faça esse negócio. Não faça esse negócio, porque você vai
comprar, como diz o ditado popular, gato por lebre. Entendi, né? porque então, é muito comum, você chega no empreendimento, as pessoas se encantam com o apartamento decorado, o modelo, né? Já vão lá, isso dá para mim, então já assina tudo e não vai atrás de nada, não né? Não é buscar a idoneidade, sim, da empresa que está vendendo o imóvel, que normalmente é um grupo. Tem quem faz o empreendimento, que normalmente é uma imobiliária, tem a construtora, né? Tem são várias empresas, nunca é uma empresa só. Que a venda não é feita diretamente pela construtora, exatamente. Né? Então, assim, é buscar a integridade, idoneidade das empresas que estão lançando o empreendimento. Entendi. Né? E isso você busca por meio de certidões, que são as certidões. Quando você sabe que uma empresa ela é idônea, você busca as certidões de distribuidor civil, de distribuidor criminal e distribuidor trabalhista. E aí, em nome daquela empresa, com o CNPJ, e aí você tomará conhecimento se existe alguma concordata, alguma falência, se existe alguma ação de execução, se existe, por exemplo, junto à prefeitura, você vai buscar saber se existe a BITSE para aquela obra, que é a liberação se houve obra, a liberação da obra, né, se não há nenhuma pendência em relação àquela empresa, e daí então você faz o negócio com tranquilidade. E aí você disse dessa parte civil, da parte criminal, e qual é o órgão que as pessoas devem procurar? É fórum trabalhista e fórum civil. Certo. Né, no fórum civil você chega no distribuidor, existe lá os impressos onde você preenche para poder buscar. Agora, eu aconselho o seguinte, tem uma frase que diz assim, consulte sempre um advogado. Verdade. E isso é muito verdadeiro, porque na medida em que você consulta um advogado, você com certeza estará mais seguro em relação à documentação, né? E aí o advogado ele pode estar buscando esses documentos e trazendo ao cliente para que ele fique um pouco mais tranquilo. Porque é o trabalho de vocês, né, doutora? Por isso que eu pergunto, nós, pobres mortais, que não advogados, vamos buscar aonde, né? Exatamente. Então já começa por aí, nem sabemos aonde buscar. Então procurem um profissional que é a maneira mais adequada e menos trabalhosa. Exatamente, não é verdade. E mais segura, essa é a parte mais importante. Né, com certeza, porque aí você faz o negócio com tranquilidade, sabendo que você terá o resultado buscado, entendeu? O resultado que você busca, que é comprar o seu imóvel e saber que você não vai ter nenhum problema com ele, né, futuramente. Ok. Agora vamos falar um pouquinho também de locação, né? Porque é aquilo que eu disse. Ou alguém compra um imóvel ou tem que alugar, porque em algum lugar você tem que morar, você tem que ter, sei lá, se tiver um comércio, uma empresa, né? Exatamente. Mas morar, todo mundo tem que morar, exatamente, né? Exatamente. Então, para locação, doutora? Então, a locação, da mesma forma como a compra e venda do imóvel, há que haver cautela. Né? O locador, isso eu vou dizer em relação ao locador, né? A quem é o proprietário, né? É buscar uma empresa também idônea, para administrar, exatamente, né? Que administre bem a locação dele, né? Desse locador, que ela busque, porque normalmente é a imobiliária que administra o imóvel é que busca do inquilino todos os documentos necessários para que se promova a locação, né? Para que se efetive a locação. Ela deve ser feita através de um contrato de locação, né? Com base na lei de locação. A administradora ela deve exigir do inquilino as garantias necessárias. E quais são essas garantias hoje que a lei prevê? É a fiança, que é dada através de um fiador que vai assinar como fiador o contrato, que vai dar um imóvel como garantia da fiança. Existe hoje a caução, que é feita por intermédio de o inquilino, ele dá como garantia, né, o propenso inquilino, ele dá como garantia a caução de um imóvel onde deve ser registrada a margens da matrícula desse imóvel, também no registro de imóveis, certo. Ou então o seguro fiança, que é feito por intermédio de uma
seguradora como Porto Seguro, enfim, tantas outras que a gente sabe que tem no mercado. Certo. Existe ainda também o depósito. Até ia perguntar se ainda existe a maneira, existe, né? O né? depósito, mas não é o caminho mais seguro. Certo. Né? O caminho hoje mais seguro para que o locador, se amanhã ou depois ele tiver um inquilino inadimplente, possa receber o aluguel, é o seguro-fiança, é a caução e a fiança. Entendi. Né? Então são essas três, são as situações que garantem melhor uma locação. Doutora, uma outra coisa, né, que eu acho que é uma dúvida geral, né? O que é obrigação do locatário, o que é obrigação do locador? Então, por exemplo, o telhado está vazando. É obrigação de quem consertar o imóvel? Veja bem, existem aqueles defeitos ocultos que o locador, quando loca o imóvel, ele oculta isso do inquilino. Então, se é um defeito oculto, por exemplo, um vazamento de telhado é uma coisa que o inquilino ele não visualiza isso quando ele loca o imóvel, né? Ele loca o imóvel, tá lá pintadinho, bonitinho, ele não sabe que daqui a um mês cai uma tempestade e a casa dele fica toda alagada. Então, a responsabilidade, sem sombra de dúvidas, é indiscutível, é do locador, que com certeza quando loca o imóvel é feito... Quando você loca um imóvel, é feita uma vistoria. Sim. Né? Então, quem administra vai até o local, é preenchido um impresso, com tudo que você visualiza dentro do imóvel, tomada, assento sanitário, enfim, pia. Então, é feito um relatório. Certo. O vazamento, óbvio que o inquilino ele não vê. Então, a responsabilidade, sem sombra de dúvidas, será do locador. O locador deverá, quando isso ocorrer, sanar o defeito, né? Sob pena até de eventualmente o inquilino ter que buscar juridicamente os direitos dele para fazer valer esses direitos. Em relação à questão de um dano causado pelo inquilino, veja um exemplo, o inquilino foi feito um relatório, né, uma vistoria, e o inquilino constatou-se que posteriormente a pia foi danificada. Isso é um defeito que o inquilino terá que... Foi de uso, né? Exatamente, exatamente. Então o inquilino irá reparar isso futuramente. Entendi. Aí ele recebe o imóvel todo arrumadinho, todo pintadinho, ele vai sair, vai desocupar e devolver esse imóvel, ele tem que pintar para devolver o imóvel? Ele tem que, veja... tudo isso é uma questão assim contratual. Entendi. Né? No contrato restou pactuado entre as partes que ele deveria entregar o imóvel como ele pegou quando locou. Certo. Então ele deverá cumprir, sob pena de sofrer a ação judicial cabível para reparar o dano causado. Entendi. E no caso de ele querer mudar alguma coisa, fazer uma reforma, ele tem que ter autorização? Então, tem que ter anuência, se pactuado em contrato, e isso é muito comum estar pactuado em contrato. Normalmente o contrato de locação e o de venda também, ele é regido por cláusulas, não é? Então é um pacto, é uma manifestação de vontade entre as partes. Eles assinaram. Se houver pactuado isso no contrato, ele deverá cumprir conforme consta do contrato. Então, o primeiro passo é analisar o contrato. Exatamente. Né? Então, elaborou-se o contrato de locação, vamos analisar, vamos chegar num consenso, está bom para ambas as partes, é uma manifestação de vontade das partes, sim, então vamos cumprir o contrato. Ok, essa é a doutora Maria de Lourdes. Doutora, muito obrigada. Acho que deu para a gente sanar muitas dúvidas existentes por aí. Mas tem aí o telefone da doutora. Vocês também podem entrar em contato, procurá-la lá na Williams Meda para tirar alguma informação caso necessário. Doutora, muito obrigada. Obrigada eu pela oportunidade. E não saiam daí que voltamos já com muito mais.
patamar da empresa jobandcompany.com, estou lançando o clube de desconto para condomínios, ou seja, as melhores empresas de Guarulhos oferecendo descontos diferenciais. Se você mora em condomínio, entre no nosso site e cadastre, jobandcompany.com. Cito um exemplo, Dondoca Cabeleireiros, 10% em maquiagem definitiva. É um bom desconto, R$50, gente. Vamos aproveitar. Clube de desconto, jobandcompany.com. Olá, estou aqui na Andréa Marques Calçados e separei alguns modelos de bota para vocês. Botas montaria, temos bota country, várias cores e também botas flat, solado de borracha, bem confortável. Inclusive hoje estou usando uma marrom que é muito confortável. Vários modelos e cores para vocês. Separei também sapatilhas. R$ 59,90, com muito strass, brilho, dourado está em alta. E também algumas sapatilhas aqui a R$ 49,90. Não percam, várias cores. E aqui uma novidade, gente, organizador de bolsa. Porque facilita quando trocamos de bolsa. Você não precisa tirar tudo que você tem. Você tira o organizador. Aqui um modelinho para vocês, esse é o organizador grande, mas nós temos o pequeno também, né? O grande ele tem zíper e o pequeno não tem zíper, gente, mas cabe tudo. Você coloca carteira, documento, tem as divisórias para batom, para tudo o que você quiser. E aí na hora de trocar de bolsa é só tirar, colocar dentro da outra e pronto, você já pode sair. Então esperamos vocês aqui na Diogo de Faria 123, Centro de Guarulhos, 2440-5200. Gente, Mimo Petit, vocês não podem perder. Atende de 0 a 12 anos, cada roupa maravilhosa. E uma novidade aqui é a marca Get Baby. É a roupa que cresce com o bebê, porque o tecido é estica. Gente, macacão R$ 59,90. Mas fora os macacões também tem o body, que é estica também. E fora isso, vocês têm que saber que tem a linha prematura, porque é difícil de encontrar. Olha que pequenininho e lindo dos sapinhos. Visitem Facebook e o blog. É Mimo Petit, gente. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3506, aqui na Vila Galvão. Nós da Bartz Imóveis Planejados convidamos você para fazer uma visita em nossa loja. Temos maquinários de última geração com profissionais treinados pela própria fábrica para sugerir as melhores opções do mercado. Estamos há 18 anos no mercado, trabalhamos com produtos de primeira linha, 100% MDF, assessorando você e a sua família. Contamos com as melhores equipes de montagem e atendimento, do início ao pós-venda. Venha conhecer a Bartz e fique por dentro do que há de mais novo em beleza e funcionalidade. Nossa mega promoção:
30% de desconto em 12 vezes sem juros, com o primeiro pagamento para agosto. Bartz Prime, Avenida Doutor Timóteo Penteado, 2697, na Vila Rosália, Guarulhos. Telefone 4307-1819. Aguardamos a sua visita. Bartz Prime. Bem, estou recebendo agora Mari Gersely, que é consultora de benefícios. Tudo bem, Gersely? Tudo bem, André, como é que você vai? Tudo bem? Bom? Conta pra gente o que é ser consultora de benefícios. Ok, bom, eu atuo exclusivamente na área de seguro de vida e previdência privada. Consultor de benefícios é quando você não trabalha efetivamente com a corretagem de seguro, e sim você vende o benefício que a pessoa vai ter ao longo prazo, né? Exclusivamente, e por último a gente tem trabalhado mais com previdência privada por conta do imposto de renda, que é uma grande dúvida, e hoje a previdência privada ela é bastante abrangente, né? Então o consultor ele tem que ter esse conhecimento de todas as companhias do mercado para oferecer para o cliente o melhor benefício, melhor custo-benefício. Previdência não é só um plano que você vai depositar e ter uma aposentadoria. Você tem que ver taxas, ele trabalha hoje como um plano financeiro. Então, ser consultor é isso, tá? E todo mundo acha que a Previdência é isso. É uma aposentadoria para o futuro. Não é só, então? Não, não é só. Hoje ela é um investimento, porque ela tem ganho no mercado. Você pode fazer 100% em renda fixa, com um mix entre ações e renda fixa. E no mercado nós temos diversas companhias como os bancos e as seguradoras, exclusivamente que trabalham com vida e previdência, que vai te dar uma diferença de taxas e que isso vai impactar na sua renda lá na frente. Entendi, mas também se você não quiser deixar ela lá para frente, eu quero fazer, eu tenho um dinheiro sobrando e quero fazer uma aplicação. Ao invés de eu fazer uma aplicação comum os bancos, eu posso optar por uma previdência. Desde que você seja ciente que esse dinheiro, neste primeiro momento, você vai abater no imposto de renda, e se isso é interessante para você, faça um PGBL. Lembrando que hoje não existe uma taxa de entrada, mas você tem uma penalidade se sair antes de 3 ou 6 anos. Entendi. Então quer dizer que como investimento simplesmente por um curto prazo não é o caminho. Só se for a um longo prazo. Ao longo prazo e pelo benefício de você bater no seu imposto de renda, tá? Então aí sim ele começa a ser uma aplicação financeira. Porque hoje você abate e lá na frente você vai ser tributada ou sobre ganho de capital em um produto chamado VGBL ou sobre o montante em um PGBL. Então tudo isso tem que ser analisado. Por isso o consultor, você procura, olha Gersely, eu quero fazer esse investimento, mas eu preciso daqui tanto tempo. Então aí nós vamos ver o que é o melhor caminho. Ou até mesmo, às vezes, investir em um seguro resgatável, tá? Que é um seguro na modalidade americana, que também pode funcionar como uma aplicação, porque durante o tempo que você estiver com a contribuição, você está resguardando um capital para alguém se você morrer. Você sobreviveu esse período de 6 anos, por exemplo, você vai lá e pega o dinheiro corrigido também. E você não perde nada em cima desse dinheiro? Não. A perda quando você sai antes de um prazo pré-combinado. No caso de um seguro de vida resgatável, ele só fica interessante para mais de 4 anos, por conta da taxa de seguro. E o importante é que você está fazendo o investimento que é um seguro, é o que você falou, para o seu filho, né? Para alguém muito importante para você. Que nem, né? por exemplo, a pessoa pensa assim, vou fazer um plano de previdência para o meu filho que tem 5 anos de idade. É legal? É muito legal. Por quê? Você abate no imposto de renda e quando seu filho tiver 18 anos, ele tem uma reserva para começar a vida dele, uma faculdade e tal. Só que se você vier a falecer durante esse período de 13 anos, o que seu filho vai ter? Então, ele vai ter a reserva que você montou lá. Se foi 6 meses, é 6 meses. Se for 5 anos, é 5 anos. Quando você compra um seguro de vida pensando em 13 anos, em 15 anos de contribuição, você faleceu nesse período, seu filho alcança o benefício, alcança o capital segurado de 100 mil reais, por exemplo, corrigido por IPCA mais juros. E no plano de previdência, não, ele só vai pegar aquele montante lá também corrigido.
mas se você faleceu... E essa é a vida, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Exatamente. E eu acho que os brasileiros... mudou um pouco a cabeça no sentido de seguro, de previdência, não é, Gerson? Você que trabalha com isso, acho que pode dizer pra gente. Hoje o brasileiro mudou em função até de que há uma necessidade iminente da complementação de previdência. Esse é o fator hoje muito noticiado. Porque a nossa previdência social, a cada dia que passa, ela realmente tem um perfil de pagar até um teto X. E se você ganha acima de 3 mil, de 4 mil reais, você tem que complementar, né? Senão você não vai ter uma renda para manter o seu padrão social. Porque você vive com padrão, e aí você vai aposentar, né, e vai, sei lá, tirar 30% disso? Exatamente. Como é que vai mudar, né? Exatamente. Então, assim, é uma coisa que não... Eu trabalho com planos de previdência desde 95. Então, quando eu vendi meu primeiro plano de previdência, meu cliente falou assim, imagina, daqui 10 anos nem vai existir mais isso. Eu falei, olha, já na época já se falava do que está acontecendo hoje, da Previdência está caminhando para, independente do quanto você contribua, você vai receber X. Esse é um padrão que já desde 95 já se é conversado. Então, a gente já vendia essa ideia. Eu falei para ele, então você pode não comprar hoje comigo, mas quando for daqui 5, daqui 10 anos, você vai ter que comprar. E é a realidade hoje. Então as pessoas hoje estão buscando a previdência privada para uma complementação de uma forma muito mais real. E o seguro de vida também está havendo uma maior procura. E quando eu falo para você de um seguro de vida resgatável, porque é o meu carro-chefe, eu gosto muito da ideia de pagar um seguro não para morrer, e sim para sobreviver, aproveitar ainda, resgatar, né? Para realizar um sonho, né? E o que é legal nesse pouco tempo de experiência que eu tenho é que já tive situações de clientes que contrataram aí por 13 anos, com a finalidade de faculdade de filho, e tiveram a oportunidade de ter feito a reserva superior ao que ele esperava. Olha que bom. E aí, pegar o seguro de vida e transformar em um plano de previdência para ele uma parte e a outra investir no seu filho. Então, assim, essa mentalidade previdenciária de uma forma de um seguro de vida resgatável é a modalidade de seguro americano. O filho nasce, o pai já faz o seguro. E aí contribui. E o brasileiro sempre foi visto como aquele de última hora, né? Porque brasileiro é assim, né? Tem uma tarefa para fazer, mesmo já lá no início da escola, né? Tem uma tarefa, é para daqui 15 dias só, né? Aí deixa para fazer no último dia, né? Então, por isso que eu disse que eu acho que nós brasileiros estamos realmente mudando, pensando mais no futuro, então já fazendo esse projeto lá para frente, né? E muito mais adepto ao seguro e à previdência. A previdência, exatamente. É por isso que hoje as empresas, as seguradoras, né, como algumas que nós temos no mercado, eu sou parceira exclusiva da Mongeral e da Icatu, porque são empresas como eu, especialistas em vida e previdência. Certo. Até ontem eu li de uma empresa X, uma matéria, onde fala que por ela trabalhar com grandes, no ramo dos elementares, atua no mercado de uma forma muito abrangente, ela tem problemas de capital, ela teve uma perda grande de capital. Então eu optei por trabalhar por empresas especialistas como eu, porque tem produtos diferentes e direcionados para atender essa necessidade, que é onde vem a consultoria. Porque quando você vai no banco, André, e você compra um plano de previdência, naquele momento o banco não está te vendendo o benefício que você precisa. Aí eu chego para você e falo, André, vamos fazer um plano de previdência? Você fala, já tenho com o banco X e tal. Ai, que ótimo. E quanto é que você está pagando? Você fala assim, olha, eu estou pagando R$150. Aí eu pergunto, quantos você tem? Você me fala a sua idade, a sua expectativa de aposentadoria. Poxa, que renda que você vai ter contribuindo com R$150? Vai ficar meio difícil, né? Então isso é uma coisa, é uma dificuldade que eu encontro e que vejo as pessoas às vezes continuando na venda casada. E eu acho que o banco, os gerentes hoje de relacionamentos, eles precisam, eles têm meta para cumprir, né? E devido ao bom relacionamento, as pessoas terminam fazendo, não, eu preciso ajudar meu gerente, ele é tão bacana, ele libera para mim quando eu preciso. Então, acho que tem muito isso também, né? E não no pensar se, esse cálculo realmente vai ser para minha aposentadoria ou vai ser para a faculdade dos meus filhos, né? Isso então, eu acho que
deveria ser mudado. Uma vez que existe uma parceria entre gerente e cliente, não custava o gerente pensar, bom, para esse meu cliente ele precisa depositar um pouco mais para ter um benefício melhor. Ou perguntar para você, Andréia, seu imposto de renda é completo ou é simplificado? Para direcionar o tipo de venda certa para você. Porque se for o imposto de renda completo, você tem que comprar um PGBL. Se for o simplificado, um VGBL. Porque como é que atua a Previdência no imposto de renda, Pois é, Gersi? se você tem um plano de Previdência, sua declaração de imposto de renda é completa, o ideal é que você trabalhe com um plano de Previdência chamado PGBL, que você pode abater até 12% da sua renda bruta anual. Ou seja, cálculo simples, você ganha 100 mil ano, 12 mil reais você pode investir no seu plano de previdência. Quando você investe, o que você está fazendo? Você está deixando de dar para o leão, para o imposto de renda, e investindo em si próprio. Anual você está falando, eu estou falando assim, em valores Uhum. anuais. O que quer dizer você fazer contribuições mensais de 1.000? Poxa, Gersilei, mas para mim fazer contribuição de 1.000 é pesado. Não, é pesado, mas você pode pensar que é o ideal para que você deixe de pagar imposto, pague menos imposto e invista em si próprio. Não posso depositar 1.000 por mês, mas se eu sei que eu ganhei naquele ano 100 mil e depositei 500 por mês, eu vou fazer uma conta simples, vou fazer um aporte único quando for em novembro ou até o dia 22 de dezembro. Quer dizer, cada caso é um caso, você Exatamente. realmente faz um estudo pessoal para cada Pessoal, um. exatamente. Do grau de interesse, do quanto ganha, para saber o que pode investir também. E do objetivo final, né? Então, por exemplo, eu pergunto, quais são as perguntas importantes? Qual é a sua renda atual hoje? Com quantos anos você pretende se aposentar? E o tipo de declaração? Através dessas perguntas básicas, eu tenho como traçar um valor de contribuição, o tipo de investimento que nós vamos fazer. Tem filhos? Quantos anos? Ou o mesmo seguro de vida resgatável? Né? Cabe os dois casos. Verdade, a quantidade de filhos que tem, não Exatamente. é? Quantas faculdades, a diferença de idade. Né? Então, assim, nós temos no mercado diversos produtos que podem ser utilizados. Então, como que funciona nisso? Por exemplo, pensão, que é um seguro de vida, mas na realidade ele é de forma de renda, então ele vira uma pensão. Tem o seguro de vida tradicional, que são os riscos, acidentes pessoais, invalidez, né? Morte natural e morte acidental. E os resgatáveis, que é morte de qualquer causa, e o plano de previdência. Então, nós temos assim um universo bem vasto de produtos. Cada caso E aí quando você pensa num seguro normal, né, e o resgatável, você, claro, no resgatável, eu posso investir um pouco mais, porque lá na frente eu vou resgatá-lo, né? Exatamente. E eu achei muito interessante muito como interessante. você colocou ele, que não é um seguro de morte. Exatamente. É um seguro realmente de vida. De vida. Eu, por exemplo, quando eu comecei em 95, eu comprei para mim, aliás, o que me levou para a companhia, para trabalhar com esse produto, foi esse seguro. Porque eu falei, poxa vida, eu trabalho por conta, eu tinha uma filha de 3 anos, né, hoje eu tenho 19. Eu falei, pô, se eu vier a falecer, minha filha, como é que ela vai ficar? Quem é que vai bancar o estudo dela? E eu sobrevivendo, eu tenho um dinheiro, e foi o que eu fiz. Eu fiz por 15 anos, ao término desse prazo, eu resgatei e investi no imóvel. Olha só que Entendeu? bacana. Então, assim, acho super confortável. Existe um outro seguro também que é super interessante, que é chamado de lucros cessantes, mas na realidade é de áreas de incapacidade temporária. Nós trabalhamos por conta, né, Andréia? Por exemplo, a gente vira um pé, tem uma torção e fica aí 60 dias sem poder vir trabalhar. O que nós vamos fazer? Verdade. Quem vai pagar as nossas não contas? vendeu, não ganha nada. Não ganha nada. Quem vai pagar nossas contas? Então, nós compramos uma renda mensal. Com isso, eu mando um laudo médico, a comprovação do valor de renda que eu comprei e tenho ali o meu salário depositado depois de 7 a 10 dias úteis na minha conta corrente para bancar a minha ausência do trabalho de 60 dias, 90 dias. E esse é um seguro que só serve para autônomo, Gersi? Ele não, qualquer tipo de pessoa que precisa ter uma complementação, porque você é assalariado, mas se você ficar afastado pelo INSS, você não vai ganhar o seu salário integral. Vamos pensar que o seu salário seja a média de 6 mil reais, por exemplo. Você vai ganhar até 3, certo? Você precisa dessa complementação, porque as suas dívidas
são maiores. E elas continuam, Exatamente, né? elas continuam. Então você compra um complemento desse seguro à parte. E esse seguro, no caso da mão geral específico, você pode trabalhar com taxistas, que você sabe que não são todas as empresas que cobrem taxistas, caminhoneiros. Ah, interessante. Tá? Então, assim, é um seguro que abrange de uma forma todo profissional, que precisa de uma complementação para ter aí a perda da renda na diária de incapacidade. Entendi. E pensar no futuro, todos nós temos que pensar no futuro, né? Se Entendi. você realmente quer viver e aproveitar a sua vida, você tem que ter projeto, né? Tem. E projeto de vida. E projetos de vida, exatamente. É onde eu falo assim, a previdência é uma necessidade eminente. O seguro de vida também é. Mas quando você pensa, quando eu digo assim, quando você pensa em pagar um seguro de vida, eu sempre amadureço no cliente o seguinte: compre os riscos sociais. Quando você compra um seguro de morte acidental, vamos dizer, no mercado você paga R$26 para 100 mil de capital. O que você chama dos riscos sociais? Riscos sociais é morte, acidente, invalidez, afastamento temporário e aposentadoria. São riscos. Por quê? Você, por exemplo, sofreu um acidente e veio a falecer. Então, você deixa uma indenização para a família. Ficou inválido. Você recebe ali ou uma renda de invalidez ou um capital por aquela invalidez. Tá, ou um total ou um mensal, né? Exatamente. Entendi. Tem opção. Morte natural. Que você venha falecer por uma doença, tal. O Deus o livre, um suicídio. A Icatu e a Mão Geral são empresas que pagam. É isso que eu ia te perguntar. Eu já ia falar, mas suicídio também o seguro paga? No caso, porque alguns não, né? Exatamente. No caso da Icatu ou da Mão Geral, eles pagam. Certo. O suicídio depois de 2 anos que a pessoa tem a apólice. Mas juridicamente falando, no momento em que a pessoa morreu, ela não tinha um seguro de vida, então a empresa deve pagar, porque ele morreu. O seguro dele Outro dia eu até brinquei, né? A pólice chegou, nossa, morte natural, nossa, morte acidental é o dobro, então tiver tendo infarto, joga pela escada que compensa. Não, mas na realidade depois no laudo vai ser a morte natural, não vai ter jeito. Mas a morte acidental sempre é dobrada mesmo. Certo. O capital, quando você compra a morte, quando é um risco puro, você compra a morte natural. Vamos pensar que você comprou de mim um seguro resgatável, comprou um seguro de morte acidental, um seguro de morte natural, que você só paga o risco, que aí é uma contribuição bem menor do que um resgatável. Não dá para comparar quando você paga um seguro resgatável. Eu falei, o resgatável é realmente uma aplicação que você está fazendo, né? Só para a gente ter noção de valores, por exemplo. E um outro diferencial que o resgatável vai te dar. Você entra com a idade que você tem hoje e durante o prazo que você tiver o seguro, ele vai permanecer na sua idade. Então, é um seguro individual. Não é igual o convênio médico que vai subindo, conforme a idade. Quando você tem 65, você fala assim, não, vamos parar porque... Né? Não consigo mais pagar, né? Então, basicamente, em relação ao seguro, é dessa forma que a gente está... A consultoria trabalha e com todos esses benefícios que a gente pode oferecer. Então, hoje eu aprendi que basicamente você tem que mudar a sua visão de ver seguro e previdência. Exatamente. Né? Como investimento. Você tem que ver como investimento. É interessante que você tenha, mesmo que seja o seu gerente, se você não conhece um consultor, ou então você procure, né, nos sites das companhias de seguro, um corretor realmente, para que ele te atenda, que ele saiba desenhar para você a sua necessidade. Porque, como eu digo para você, nesses 16 anos, eu tenho clientes há 16 anos comigo, então é gratificante, né, você acompanhar separação, casamento, falência. Você tem diversas situações. Com a graça de Deus, eu ainda não acompanhei uma morte. Que bom, né? Só a vida. Mas aposentadoria... faculdade, então benefícios, né? Então isso é prazeroso. Bom, acho que hoje foi um dia muito bom, porque eu sei que a gente conseguiu elucidar muitas dúvidas. Bom, fico feliz. Então quero te agradecer por essa participação. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Espero ter sido útil e no que você precisar, eu estou à sua disposição, à disposição
do pessoal que assiste esse programa e realmente busquem, e qualquer dúvida podem contar com a minha consultoria independente de compra, gente. Com certeza. A venda é uma consequência do trabalho. Com certeza. Né? Então, obrigada, Jéssica. Eu que agradeço. Então, aproveitando, eu quero mandar um beijo, gente, para Andréa Cosimo. Lembram da entrevista que eu fiz? Olha a sobrancelha. Já fui lá ontem, já fiz. Ela ainda vai clarear porque tá fresquinha, né? Mas eu adorei, então quero mandar um beijo para a Andréa. Também para o pessoal do Cabelo e Arte, né? Que hoje eu fiz uma hidratação novíssima que chegou lá. E meu cabelo tá muito gostoso. Então, obrigada de novo por vocês estarem aqui comigo e até a próxima semana.